Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Ótima semana para todos nós. Semana que o Furacão volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro lá no domingo contra o Fluminense. Mas até lá a gente pretende trazer muito conteúdo, muita informação, muita análise, muita opinião. Então já deixa o like, se inscreve no canal que eu conto com vocês, porque eu tô começando a segunda-feira do jeitinho que vocês gostam. Vamos falar de mercado da bola, porque o Atlético ainda corre contra o tempo nesse mercado nacional para conseguir concretizar a contratação de um jogador que o clube já quis lá no início do mercado. E é muito importante a gente falar sobre intenções, né? Às vezes a gente acha que é uma intenção errada, e talvez até seja, mas historicamente o presidente Mário Celso Petralha, ele tem uma ideia clara, que é: vou esperar o máximo os movimentos do mercado, o balanço do mercado, porque lá no fim do mercado naturalmente vão surgir mais oportunidades. Jogadores que no começo vão estar mais valorizados, o negócio não saiu, na reta final a gente vai ter esse jogador num preço mais acessível para o Atlético. Não sei se foi o que aconteceu, mas a realidade é: o Atlético volta a estar interessado no Dantas, zagueiro do Novo Horizontino, zagueiro que faz parte dessa campanha muito boa do Novo Horizontino no Campeonato Paulista. Na temporada passada já tinha sido um destaque do Novo Horizontino na Série B, e um jogador que vem sendo muito desejado pelo mercado. Vários clubes já foram no Novo Horizontino para contratar o Dantas, e a resposta ela é muito parecida: a gente só aceita vender o Dantas, e o Atlético negocia a compra do jogador, algo em torno de 2,5 a 3 milhões de dólares, que seria a compra do Dantas. Ah, Thiago, mas qual é o estágio da negociação? A negociação ela caminha positivamente. A pessoa que eu falei da alta cúpula atleticana me disse que espera que essa negociação ela se resolva durante essa semana. Mas aí, óbvio, o Novo Horizontino vai tentar fazer o jogo duro dele ali para tentar valorizar o passe do jogador, para tentar valorizar no sentido de tentar tirar o máximo de dinheiro do Atlético, enfim, tentar as melhores condições de negócio. Porque eu digo para vocês, o fator que convence o Novo Horizontino a negociar o Dantas com o Atlético são dois: capacidade de pagamento à vista. Todo mundo sabe que o Atlético ele tem dinheiro em caixa para fazer uma movimentação que não seja uma movimentação parcelada, e tem muito clube querendo receber à vista para poder negociar à vista a contratação de outros jogadores. Então o Novo Horizontino precisa desse dinheiro em caixa o mais rápido possível. E segundo, os concorrentes que hoje têm ali o mesmo interesse do Atlético no Dantas são conhecidos como mal pagadores. Então isso, no final das contas, acaba fazendo muita diferença na avaliação do Novo Horizontino, no sentido de: vou negociar esse jogador ou não vou negociar esse jogador. Beleza? É muito importante a gente entender isso. Agora vamos entrar no campo de bola para falar sobre o Dantas. Tava vendo a final do Campeonato Paulista, depois do gol do Vitor Roque, eu até dei uma desligada ali, porque, enfim, clássico, a final basicamente decidida, né? Não é um clássico, mas a final basicamente decidida. E eu acho que a gente tem bons argumentos para trazer o Dantas, assim. O primeiro deles é que o Atlético ainda precisa de zagueiro, e traz um dos zagueiros mais valorizados do mercado, né? Um zagueiro jovem, um zagueiro com potencial de crescimento. Então acho que o Atlético supre a necessidade que existe no elenco, principalmente pela presença do Léo Pelé, que eu acho que é um dos grandes medos do torcedor do Atlético, ter que lidar com o Léo Pelé. Mas nesse sentido, acho que o torcedor do Atlético entende que é um salto que o Atlético naturalmente daria em relação ao Léo e em relação ao Aguirre também. Acho que o momento do Dantas é um momento de crescimento, e o que ele vem entregando nas últimas temporadas também vem sendo algo positivo nesse sentido. Em questão de característica, acho que é um jogador, só para falar que eu não estou falando só os pontos fracos, os pontos fortes do Dantas, eu vou trazer também aqui um ponto fraco. O Dantas, na minha visão, é um jogador que não é que ele é disperso, mas eu acho o Dantas muito autoconfiante. Se você ver as falhas do Dantas, é quando ele está inteiro na jogada, ele se sente dono do cenário ali, que ele está marcando atacante, e ele acaba errando. Então eu acho que
parte do amadurecimento do Dantas para ele se tornar um zagueiro melhor ainda e diminuir sua cotação de falhas, é ter um pouquinho mais de humildade nas jogadas e perceber que nem sempre ele é dono do cenário que está sendo formado ali. Que ele vai ter que competir até o último momento. E talvez o Odair seja o técnico certo para trazer esse senso de amadurecimento para o Dantas ser um zagueiro ainda melhor. Beleza? Agora falando de pontos positivos. Eu acho que se o Atlético quiser jogar com 3 zagueiros e ter uma zaga com o Arthur Dias pela direita, o Arthur Dias pela esquerda, o Dantas pela direita e o Teira centralizado, a gente tem uma das zagas com mais potencial no futebol brasileiro. Porque o Dantas é um jogador que eu considero que é o perfil do zagueiro moderno, né? O Dantas é um cara que tem boa velocidade. Isso conta muito, independente se você vai jogar em bloco ou baixo ou não, porque hoje no futebol brasileiro você tem atacantes muito rápidos o tempo inteiro, então o Dantas levou a melhor em relação ao Vitor Roque nessa final de Campeonato Paulista em vários momentos quando o Vitor Roque botava na frente. Vai enfrentar Caio Jorge numa Série A, vai enfrentar Yuri Alberto, vai enfrentar jogadores de muita capacidade de explosão, então esse sentido da velocidade é muito importante. É um jogador alto, então isso também conta muito a favor do Dantas, porque o jogo aéreo do Atlético, acho que a gente até vive um bom momento nesse sentido, mas quanto a gente tiver mais reforços nesse jogo aéreo para não deixar o adversário se impor ali nesse sentido, já que nosso jogo aéreo ofensivo é muito fraco, que pelo menos o defensivo seja um porto de segurança, com o Teran alto, o Arthur tem um bom jogo aéreo, acho que jogadores como o Luiz Gustavo chegam para ajudar, o Portilla chega para ajudar e o Dantas chegaria para ajudar nesse sentido também. É um zagueiro que sabe construir, e aí a gente entende também a boa formação do Dantas, que começa como volante e vai se tornando zagueiro, então tem características legais também desse jogo com os pés para ir se bancando, para ir se sentindo confortável na construção de jogo. Então acho que é uma movimentação que eu gostaria que o Atlético fizesse mais, e a impressão que eu tenho é que sempre que o Atlético vai atrás desses destaques de clubes como Novo Horizontino, o Atlético acaba se dando muito bem. Camisa de um aqui, camisa de Abner Vinícius, destaque da Ponte Preta, é campeão pelo clube com um ótimo histórico. Acho que, querendo ou não, falando de campeões, você tem talvez um dos grandes jogadores da história do clube, que também veio de um clube menor de São Paulo, que foi o Bruno Guimarães, vindo do Audax. Então, é o tipo de aposta que eu gostaria de ver o Atlético fazer. Potencial de crescimento, potencial de futuro, potencial de teto altíssimo, e no final das contas um jogador que já entrega no momento, já pode chegar, já pode somar, já pode fazer o Atlético se sentir com o elenco mais completo ainda. Valeu, rapaziada? Então é isso, informação que a gente traz exclusivo em primeira mão. Entra na live que, se duvidar, tem mais cenário pra gente conversar aí. Valeu? Tamo junto, Anos.